Olá pessoal, hoje vamos iniciar então nossa primeira aula do curso Aspectos Celulares e Moleculares da Inflamação e hoje vamos estar falando sobre alguns assuntos gerais relativos ao tema. Então vamos lá. Então, inflamação. Quando a gente fala de inflamação, alguns componentes estão presentes de maneira muito importante. Nós podemos estar falando inicialmente a respeito da microcirculação. Nós podemos estar falando sobre um aspecto de injúria tecidual e nós podemos estar falando também sobre a movimentação de elementos intravasculares para o espaço extravascular. Então, nessa imagem, nós podemos ver todos esses componentes, né? Nós podemos ver aqui o processo de injúria, nós podemos ver aqui as células dos vasos sanguíneos sendo ativadas, e nós podemos ver essa movimentação de elementos intravasculares saindo para o espaço extravascular. Muito bem. A inflamação, ela pode ser observada em algumas fases importantes. Nós podemos ver, por exemplo, uma importante fase do processo inflamatório sendo caracterizada com alteração do calibre vascular. O que vai acontecer? A musculatura lisa que está ao redor dos vasos sanguíneos, ela vai sofrer um relaxamento, de modo que esse vaso sanguíneo que estava em um determinado calibre aumente o seu diâmetro. Consequentemente, a quantidade de sangue que vai estar passando por esse vaso sanguíneo vai aumentar consideravelmente. E uma consequência disso é que os elementos celulares, como por exemplo leucócitos e eritrócitos, eles vão aumentar também em quantidade naquele local. Outro movimento importante é o aumento da permeabilidade vascular, outro evento importante. O que vai acontecer aqui? Agora, as células endoteliais vão ser ativadas, de modo que elas vão romper a união entre si, permitindo que ocorra a formação de espaços, e por esses espaços, então, os eritrócitos, os leucócitos consigam passar. Existem outras teorias também que a gente vai estar falando com um pouco mais de tempo com vocês, tá? Mas a ideia basicamente é essa. Então, o aumento da permeabilidade vascular é então a possibilidade de saída, de escape, tanto de líquido quanto de leucócitos, do espaço intravascular para o espaço extravascular. E, finalmente, nós temos a migração leucocitária. A migração leucocitária, gente, é um aspecto bastante importante, porque a migração leucocitária, para ela ser eficaz, ela tem que atingir alguns passos importantes, né? Esse leucócito, para ele sair desse vaso e ultrapassar para o espaço extravascular, de modo que ele seja eficiente no meio extravascular, ele precisa ser mediado, tá? Então, se um vaso rompe e esse leucócito simplesmente extravasa, esse leucócito extravasado, ele não vai estar ativado, de modo que ele vai ser possivelmente pouco eficiente no espaço extravascular. Então, há necessidade de haver uma migração mediada, tá? Isso a gente vai estar falando mais para frente no decorrer do curso.
Muito bem, falando um pouco sobre as causas da inflamação. As causas da inflamação são várias, né? A gente, como eu falei no início da aula, normalmente nós temos uma agressão tecidual. Essa agressão tecidual, ela pode ser causada por diversos tipos de agentes agressores. Esses agentes agressores, eles podem ter origem biológica, por exemplo, uma bactéria, pode ter origem física, por exemplo, quente, frio, né? Então uma queimadura, pode ter origem a partir de uma pancada, ou pode ter origem química, por exemplo, um ácido que cai no braço, uma base que cai no braço. Então todos esses elementos podem agredir o tecido. A partir disso, nós também temos um importante fator que vai influenciar na resposta inflamatória, que é a intensidade da inflamação. A intensidade da inflamação, ela tem diversos aspectos. Um aspecto bastante importante é o tempo de ação do estímulo. Ou seja, se você tem um estímulo muito passageiro, você tem pouca inflamação. Se você tem um estímulo permanente, você vai ter muita inflamação. Também depende do tipo de agressor, né? Então, se for uma bactéria muito virulenta, vai ser uma inflamação muito intensa. Se for uma bactéria bobinha, ela vai fazer pouco efeito ou quase nada. Então, tudo isso depende da situação. Agora eu vou mostrar essa figura para vocês, pessoal. É uma figura bastante bacana, bastante difundida. Vocês possivelmente já viram essa figura antes. Isso daqui é o que a gente chama dos 5 sinais cardinais da inflamação. Mas eu gostaria de estar reforçando com vocês que essa figura está errada. Essa figura está ultrapassada. Quer dizer, não está errada, né? Ela está ultrapassada. Então, antigamente, nós utilizamos essa figura para caracterizar a inflamação. Hoje, nós não podemos mais fazê-lo. Vamos explicar, então, primeiro essa figura e aí dizer por que a gente não usa mais esse modelo. Então, antigamente, o pessoal falava que a inflamação era formada por 5 sinais cardinais. Primeira, calor. O que devia esse calor? Esse calor era uma consequência daquele acúmulo de sangue num local específico. Então nós temos aquela vasodilatação, nós temos aquele afluxo de sangue para aquele local do corpo, consequentemente você vai ter um aumento de temperatura corpórea naquele local. Além disso, nós temos outros mecanismos de indução de calor, no intuito de, por exemplo, matar bactérias. Então, o calor é um mecanismo ativado por resposta inflamatória. Outro fator importante era a vermelhidão. A vermelhidão se dá, novamente, pelo afluxo de sangue para determinado local da inflamação. Então, o acúmulo de glóbulos vermelhos acaba tornando aquela região mais corada. Lembrando que a maioria dos nossos tecidos são desprovidos de pigmento. Nós temos algumas células do nosso corpo que geram pigmento, por exemplo, os melanócitos que geram melanina, né? Mas a maioria das células do nosso corpo elas são desprovidas de pigmento. Portanto, quando você tem um afluxo grande de eritrócitos para aquela região acaba ficando mais avermelhada. O outro aspecto importante é o inchaço. O inchaço ele é caracterizado pelo quê? Pelo edema, né? Pelo aumento da permeabilidade vascular. Então, quando você tem um aumento de permeabilidade vascular, aquela região fica inchada, fica cheia de líquido. Por que esse evento era um evento importante? Porque a gente costuma falar que quando você tem bactéria numa determinada região,
Essa bactéria elimina toxina. Essa toxina é tóxica. E aí, o que a gente faz para reduzir o potencial dessa toxicidade? Vamos lavar o tecido. E como é que a gente lava o tecido? Com aumento da permeabilidade vascular. Então, esse aumento da permeabilidade vascular seria um mecanismo para tentar diluir essa toxina local. Outro evento importante é a dor. Aqui na dor nós temos um outro aspecto importante, que é a ativação de terminações nervosas com receptores nociceptivos. Então, esses receptores vão induzir um mecanismo de dor, né, vão interpretar aquela alteração toda como dor. E isso, então, é um importante aspecto da resposta inflamatória. E, finalmente, perda de função. Aqui a perda de função, pessoal, nós podemos estar caracterizando ela como uma perda de função pequena ou muito grande. Nós podemos, por exemplo, estar falando de uma morte de uma célula. Você perdeu a função daquela célula. Se uma célula morrer, isso vai dar um impacto no órgão? Não. Mas, se um tecido morrer, pode dar um impacto pequeno. E se um órgão todo morrer, isso pode dar um impacto grande para o organismo como um todo. Então, a perda de função pode ser muito pequena ou muito extrema. Por exemplo, quando vocês têm uma inflamação sistêmica, nós temos falha múltipla de órgãos. Então, o fígado começa a parar, o rim começa a parar, e aí então isso se torna muito grave e normalmente irreversível. Então, esses são os aspectos gerais da inflamação. Esses conceitos estão errados? Esses conceitos não estão errados, eles existem na inflamação. Mas a inflamação não pode ser caracterizada por esses 5 eventos. Por quê? Porque você tem resposta inflamatória que não ocorre calor. Você tem resposta inflamatória que não tem vermelhidão. Você tem resposta inflamatória que não tem inchaço. Você tem resposta inflamatória que não tem dor. E você tem resposta inflamatória que não tem perda de função. Então, conceitualmente, esses eventos eles não podem caracterizar uma resposta inflamatória. Então, como a gente caracteriza hoje uma resposta inflamatória? A resposta inflamatória hoje a gente caracteriza pelos 5 R's da resposta inflamatória. Esses 5 R's são, primeiro, o reconhecimento. Então, na resposta inflamatória, o organismo reconhece um agente agressor. Então, esse é o primeiro start, né? Esse é o começo da resposta inflamatória. Na sequência, o que o organismo faz? Ele recruta leucócitos. Então, ele chama leucócitos para esse local da inflamação. Esses leucócitos vão fazer o quê? Eles vão tentar remover o agente agressor. Na tentativa de fazer essa remoção do agente agressor, o organismo faz uma regulação dessa resposta. Por quê? Porque essa resposta precisa ser modulada. Essa resposta precisa ser ou mais intensa ou mais branda. Então essa modulação, essa regulação, ela é também um importante passo da resposta inflamatória. Perfeito! E aí? Acabou? Matou a bactéria? Matou. Acabou a resposta inflamatória? Não. Por quê? Porque agora nós temos o último passo, que é a reparação. Então, a resposta de resolução ou reparação é um importante passo também da resposta inflamatória. Nenhum organismo, nenhum tecido, nenhuma célula vai ser ativada para induzir uma reparação
sem que ela seja danificada. Então, há necessidade de um estímulo de dano para que ela receba o estímulo de reparo. Então, a reparação hoje é caracterizada como um importante passo da resposta inflamatória. Então, esses são os 5 R's da inflamação. Esse cartoon é bastante interessante porque ele tenta captar essa ideia aqui para vocês. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui esse cara que é um agente agressor. O que ele está fazendo? Ele está estimulando um dano a esse organismo. O que esse organismo faz? Primeiro, reconhece o dano. Aí o que ele faz? Ele faz o recrutamento de leucócitos. Esses leucócitos, o que eles vão fazer? Eles vão ativar uma série de fatores para tentar remover o agente agressor. Essa resposta toda, ela tem que ser mediada pelo organismo. Então, o organismo tem que fazer a regulação de toda essa resposta. E quando eles forem bem-sucedidos, precisa fazer a reparação desse dano. O organismo precisa tentar dar um jeito de consertar esse dano que ficou ali presente. Aqui só para mostrar para vocês que o organismo ele tem diversas formas, diversos mediadores que participam dessa resposta inflamatória. Então, os leucócitos ou outras células podem estar sintetizando diversos tipos de mediadores que são responsáveis por fazer essa modulação da resposta inflamatória. Outros órgãos, como por exemplo o fígado, o baço, eles também liberam fatores importantes que vão estar contribuindo com um efeito de defesa do organismo e um efeito de reparação do tecido. Então, não é só leucócito que participa da resposta inflamatória, tá? Nós temos diversos órgãos importantes que desempenham funções extremamente relevantes para a resposta inflamatória. Agora aqui vou mostrar para vocês uma figura que é bastante interessante, de novo, para a gente pensar a respeito de todo esse evento inflamatório. Então, primeiro, nós temos aqui uma injúria. Então, essa injúria começou aqui no zero. Essa injúria fez, então, o organismo reconheceu essa injúria e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o recrutamento de células. Essas células vão fazer aqui, o que nesse momento? Elas vão atacar, elas vão tentar remover o agente agressor. Durante esse momento de ataque, o organismo vai fazer a regulação. Então ele vai estimular essas células até um momento falar assim, olha, chega, vamos parar, vamos acalmar, e aí essas células vão arrefecendo. Então essa regulação, ela está presente desde o começo até o final. Acabou a resposta? Acabou. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reparo para finalizar a resposta inflamatória. Então, essa curva aqui, que tem um início, tem um platô e tem um final, isso tudo então a gente pode caracterizar como resposta inflamatória. Toda resposta inflamatória acontece desse jeito? Não. Por quê? Porque nós temos algumas respostas inflamatórias que podem ser assim. Onde você tem uma injúria, essa injúria então leva ao reconhecimento do organismo, leva ao recrutamento, leva à tentativa de eliminação, remoção do agente agressor, só que o agente agressor não é removido. Por quê? Porque é um agente agressor resistente, uma bactéria resistente, é um micro-organismo persistente. E aí, o que o organismo vai fazer? Ele vai tentar fazer
a regulação. Nesse caso, ele regula de maneira positiva, ele regula para manter a inflamação. Só que o organismo tenta fazer reparo. Ele tenta fazer reparo, vê que não consegue e volta para o começo. Chama mais leucócito, faz uma regulação, tenta fazer reparo. Ah, mas não eliminou o agente agressor, volta para o começo, faz recrutamento, faz regulação, tenta fazer reparo, volta para o começo. Isso tudo aqui, esse ciclo, esse loop, né? Esse tipo de resposta inflamatória que mantém esse loop, gera o que a gente chama de inflamação crônica. Essa inflamação crônica normalmente leva a uma deformidade do órgão, deformidade do tecido. Então, um tecido, por exemplo, que era um tecido constituído por um epitélio simples colunar, vai formar um epitélio estratificado pavimentoso. Um tecido conectivo, que era um tecido conectivo frouxo, vai virar um tecido conectivo denso. Então, essa inflamação crônica, normalmente, ela é persistente e ela normalmente leva a uma alteração tecidual importante. Tá? Por quê? Porque os 5 R's vão acontecer. E esse processo de resolução e reparação, ele é marcante e importante para levar essa alteração tecidual. Aqui só para mostrar um quadro bastante interessante também, para mostrar que nem sempre a inflamação funciona. Né? Por quê? Porque nós temos aqui uma infecção que leva à formação de toxinas, que leva então ao reconhecimento disso, leva ao recrutamento e leva à tentativa de eliminação dessa bactéria. O que o organismo vai fazer? O organismo vai tentar combater essa inflamação. Ele vai fazer a regulação. Essa regulação, se ela for inadequada, a bactéria toma conta do organismo e o organismo morre. Se essa resolução for, se essa regulação for adequada, a bactéria vai ser eliminada e o indivíduo sobrevive. Porém, entretanto, todavia, se essa regulação for excessiva, você normalmente tem a formação de uma sepsemia. Essa sepsemia, o organismo está produzindo mediadores tóxicos em excesso. E isso normalmente leva a uma agressão tecidual, que leva a falha múltipla de órgãos e, consequentemente, tem uma probabilidade grande de levar o indivíduo à morte. É claro que hoje a ciência está avançada de tal maneira que a gente tende a conseguir reverter essa resposta, de modo que o organismo vai ficar bem. Aqui só para mostrar mais um quadro para vocês das diferenças que podem acontecer durante uma resposta inflamatória. Aqui é um alvéolo pulmonar e aqui é uma situação onde esse alvéolo está em condições adequadas. Esse alvéolo está em condições normais. O que tem nessa situação? Nós temos um epitélio bem caracterizado com seus pneumócitos. Nós temos macrófagos residentes, macrófagos alveolares residentes, e nós temos o vaso sanguíneo passando por aqui. E esse daqui é o tecido intersticial, tecido conectivo fino, muito fino, que permite então fazer a troca gasosa. Porém, durante uma resposta inflamatória, quando entra uma bactéria aqui nesse alvéolo, o que vai acontecer? O organismo vai reconhecer então aquela bactéria vai começar a produzir toxinas e o organismo vai fazer o quê? Vai reconhecer aquilo, vai tentar recrutar leucócito e esses leucócitos vão começar a combater essa bactéria.
Com isso, essa batalha vai levar ao quê? Vai levar à destruição das bactérias. Só que, normalmente, fogo ele pode ser fogo amigo, né? Que consequentemente vai destruir um pouco do tecido. Ou aquela toxina da bactéria vai destruir o tecido do organismo. Então, consequentemente, nós podemos ter aqui uma destruição desse epitélio, nós podemos ter um acúmulo de líquido, nós podemos ter um espessamento desse tecido intersticial. Então, isso tudo pode estar acontecendo durante a resposta inflamatória. O que a gente espera? A gente espera que essa bactéria seja eliminada. A gente espera que o organismo consiga regular isso corretamente para que esse evento se conclua. E a gente espera que, quando finalizado isso, o organismo faça reparação disso tudo, de modo que ele restabeleça esse epitélio, de modo que ele reduza essa matriz para que ela fique fina novamente e esses leucócitos sejam eliminados também. Então a gente espera que esse alvéolo volte a essa configuração inicial, após esse evento de inflamação. Isso sempre vai acontecer? Não necessariamente, mas a gente espera que isso aconteça. Muito bem, então isso é um aspecto bastante importante, né? Então os mediadores inflamatórios liberados, eles têm uma função, que é proteger o organismo contra injúrias. Esses mediadores, eles podem ser vasculares, eles podem ser celulares, ou eles podem ser mediadores químicos liberados por outros tecidos. Então, nós temos vários mecanismos diferentes para estar induzindo essa resposta de eliminação de modo favorável. Por exemplo, inibir a injúria com edema, diluindo a toxina local, remover a bactéria e os debris celulares através da fagocitose e iniciar a reparação e a cicatrização. Então, esses mediadores inflamatórios, eles são importantes para estar induzindo tudo isso. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre esses mediadores. Quais são os mediadores que existem no organismo? São vários mediadores, tá? Só para dizer já de cara, existem muitíssimos mediadores diferentes. Vamos começar primeiro falando sobre as citocinas. As citocinas, pessoal, elas são moléculas pequenas, elas são, de um modo geral, eles são polipeptídeos e elas têm função autócrina, parácrina e endócrina, ou seja, a célula pode produzir essa citocina e se autoestimular, ela pode produzir essa citocina para estimular a célula vizinha, ou ela pode produzir essa citocina vai cair na corrente sanguínea e vai estimular o órgão todo. Quem que produz citocinas? Nós temos macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, mastócitos, células endoteliais, enfim, várias células diferentes podem estar produzindo citocinas. E essas citocinas, então, são extremamente importantes para estar fazendo esse movimento de regulação da resposta inflamatória. Agora, uma coisa bastante importante, pessoal. Quem são as citocinas? Hoje existem 5 classes de citocinas. Nós temos as interleucinas, nós temos os interferons, nós temos as quimiocinas, nós temos os fatores de crescimento e nós temos fatores estimuladores de colônia. Então, tudo isso pode ser caracterizado como citocinas. Por isso, eu gostaria de estar aproveitando e falando para vocês
para tomar bastante cuidado. Tá? Então, eventualmente, vocês vão encontrar alguns artigos escritos que as células estão liberando citocinas e quimiocinas. Está errado. Está errado. Por quê? Quimiocina é uma citocina. Então ele vai estar produzindo citocina e citocina. Está errado. Agora, se ele falar, a célula está produzindo interleucina e quimiocina, tudo bem. Porque são duas subclasses diferentes. Né? Mas falar citocina e quimiocina não pode, porque quimiocina é uma citocina. Fator de crescimento é uma citocina. Fator estimulante de colônia é uma citocina. Então, tudo isso são citocinas. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Vou usar esse termo citocina. Então, é um termo genérico, então deve ser usado com cuidado. E, eventualmente, sempre que possível, usar a classificação correta, né? Falar de interleucinas, falar de interferons, falar de quimiocinas. Quais são as propriedades das citocinas? Como eu acabei de falar, a citocina é um balaio de gato, né? Então você tem muito tipo de citocina diferente no organismo. Uma coisa importante falar é que as citocinas, de um modo geral, elas são produzidas por um tempo limitado. Então a célula recebe um estímulo, ela produz, depois ela para. Se ela receber estímulo de novo, ela vai produzir de novo, depois ela para de novo. Tá? Então, a quimiocina, a citocina, de um modo geral, ela só é liberada após receber um estímulo, após a célula receber um estímulo. Senão, ela não tem por que produzir citocina. Outra coisa importante, as citocinas, elas têm efeito pleiotrópico e redundante. Então, às vezes, uma mesma citocina pode afetar células diferentes e, às vezes, citocinas diferentes podem ativar a mesma célula para induzir a mesma função. Tá? Então, nós temos essa redundância e pleiotropismo das citocinas. Até por isso é um aspecto bastante interessante, por quê? Porque em alguns casos vocês têm alguns trabalhos falando assim, nós temos então aquela resposta inflamatória e para combater aquela resposta inflamatória, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um bloqueador para a citocina. Então eu vou gerar um bloqueador para a IL-2. Ótimo. O que vai acontecer? A IL-4 vai fazer a mesma coisa. Então você bloqueou a IL-2, mas você tem IL-4 e a IL-4 vai continuar induzindo inflamação. Então, esses reducionismos, né, falar assim, aquela resposta inflamatória está sendo induzida pela IL-2. Olha, isso é muito pouco provável. Tá? Isso é muito pouco provável. Então nós temos aí várias citocinas diferentes atuando naquela resposta inflamatória. Pode ser que uma citocina se sobressaia das demais. Pode ser, pode ser. Mas se você bloquear uma, a outra vai tomar o lugar. E aí você vai continuar tendo uma resposta inflamatória significativa. Outro aspecto importante da resposta das citocinas é o efeito sinérgico. Então, às vezes, você tem interferon e TNF-alfa juntas. O interferon levaria a inflamação a atingir o nível 2. O TNF sozinho também levaria a inflamação a atingir o nível 3. Se você tem interferon e TNF juntas, as duas vão agir sinergicamente e vão fazer com que o organismo atinja uma resposta nível 5. Então, elas podem se somar para produzir uma resposta inflamatória mais intensa. Outra coisa, as citocinas podem ter ação local ou sistêmica, como eu falei para vocês. Ela pode
atuar autoacrinamente, ela pode atuar paracrinamente, ou seja, um efeito local, ou ela pode atuar sistemicamente, ou seja, ela pode cair na corrente sanguínea e ativar o organismo todo. Esse efeito sistêmico é um efeito bastante importante. Por exemplo, nós temos hoje um grande problema da nossa sociedade, né? Que a gente come muito mal. A gente come muito mal, a gente vai estimular a destruição da nossa flora bacteriana natural e induzir uma resposta inflamatória intestinal. Por quê? Porque se você não tem flora natural, você dá espaço para bactérias nocivas. Consequentemente, você vai ter uma inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal vai gerar o quê? Normalmente gera uma dor de barriga, né? Mas essa inflamação intestinal, as citocinas produzidas lá no intestino, podem adentrar a corrente sanguínea e podem levar você a desenvolver uma resposta pulmonar. Então, aquele incômodo intestinal pode deixar o teu organismo agredido de um modo geral, de modo que você fica mais sensível e, consequentemente, você tem efeitos sistêmicos. Outra resposta importante sobre citocinas. Isso é bastante importante. É a indução por receptores. Isso é uma coisa bastante bacana, pessoal. Por quê? Porque a inflamação ela não acontece à toa. A inflamação normalmente ela é mediada. E as citocinas, particularmente, elas vão atuar através de receptores, ou seja, vai ser uma inflamação específica. E normalmente você tem ativação celular. Então, essa célula vai estar gerando essa citocina, que vai estar ativando essa outra célula, ou inibindo essa outra célula. Então, as citocinas normalmente levam a um efeito de cascata. E aí então nós podemos estar falando aí com esse cartoon, mostrando para vocês que a resposta inflamatória ela atua de modo mediado. Hoje então nós temos diversos receptores, né, de citocinas. Hoje em dia isso está bem caracterizado pela ciência. Então a gente sabe o que é um receptor de L15, nós sabemos o que é um receptor de L4 e L9, nós sabemos que é um receptor de L7, nós sabemos que é um receptor de L2. Então isso hoje pela ciência está bem caracterizado. De um modo geral, a gente pode também estar caracterizando as citocinas pela sua funcionalidade. Nós podemos ter aqui a divisão de 3 classes. Nós temos mediadores e reguladores da resposta imune adaptativa. Um ótimo exemplo disso é L2, L4, L5, L10, TGF-beta. Nós temos mediadores e reguladores da resposta imune inata. Nós podemos estar caracterizando TNF-alfa, IL-1, interferon gama, interferon beta, IL-6, IL-5, IL-10 e IL-12. E nós temos importantes estimuladores da hematopoese. Aqui nós temos IL-13, IL-7, fator estimulador de colônia de granulócito monócito, de monócito, de granulócito e o stem cell factor. Então, todas citocinas extremamente importantes e cada uma delas atuando de maneira importante nesses eventos específicos. Isso significa então que eu não vou ter TNF-alfa na resposta imune adaptativa? Não, não é isso. Aqui só estou mostrando para vocês que
esses mediadores, eles são importantes e essenciais nessas respostas aqui. Mas isso não significa que um mediador vai estar presente, vai estar ausente, né, naquela outra resposta. Tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre alguns exemplos de mediadores. Então nós temos aqui dois mediadores que são clássicos para a resposta inflamatória. Eles são IL-1 e TNF-alfa. Qualquer trabalho, né, vamos dizer assim, qualquer trabalho lixo que você pega, que vai estar, brincadeira, tá? Mas qualquer trabalhinho mais simples possível, se você quer caracterizar a resposta inflamatória, você precisa mostrar os níveis de IL-1 e TNF-alfa. Com isso, então, você mostra, olha, aqui, ó, tá tendo uma inflamação. Por quê? Porque IL-1 e TNF-alfa são produzidos por diversas células. Então, a maioria das células produz esses mediadores. O que esses mediadores fazem? Esses mediadores induzem febre, aumentam sonolência, reduz apetite, ativa a fase aguda proteica, eles têm um efeito hemodinâmico importante, induzem neutrofilia, eles têm um efeito importante nas células endoteliais, eles ativam os fibroblastos e eles ativam os leucócitos para produzir mais citocinas. Então eles têm um efeito pleiotrópico muito importante. Outro exemplo, aqui só para mostrar para vocês então os vasos sanguíneos rolando, né? Desculpa, os leucócitos rolando no vaso sanguíneo. Aí chega aqui só esperar o vídeo reiniciar. Aqui mostrando o leucócito fazendo a transmigração. Então agora o vídeo vai iniciar de novo, aí eu consigo explicar a figura. O vídeo não tem o timing, né? Então vamos lá. Perfeito, olha só. Então essas células têm receptores para essas citocinas vão vir aqui, ativar essas células endoteliais vão expressar na sua superfície moléculas que a gente chama de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão vão fazer com que esse leucócito faça esse processo de rolamento, adesão firme e transmigração. Então tudo isso é mediado por citocinas. E como eu falei no começo, as citocinas têm um timing, né? Nós temos, por exemplo, o TNF-alfa, que é caracterizado como uma citocina muito rápida. É uma citocina liberada de maneira extremamente rápida. Então, na primeira hora da resposta inflamatória, você tem um pico de TNF-alfa. IL-1 é um pouco mais tardio, e IL-12 é um pouco mais tardio. Mas todas elas sendo secretadas rapidamente após a indução da resposta inflamatória. Aqui é uma resposta inflamatória induzida por LPS, que é um componente da parede bacteriana. Outra citocina bastante importante, IL-2. A IL-2, então, é considerada um fator de crescimento, é secretado por linfócitos T e é importante para a proliferação clonal de células T. Outra função importante é a funcionalidade da célula B, ativação de macrófagos e ativação de células natural killer. Essa célula também pode induzir apoptose de outras células. Então tem várias doenças aí que têm caracterizado altos níveis de IL-2, por exemplo, doenças autoimunes. Apesar disso tudo, nós temos
apesar da IL-2 ser uma importante citocina para a ativação de células TCD4, nós temos determinadas condições que a IL-2 pode ser um fator importante para a ativação de CD8 e célula NK. A citocina, como eu falei de um modo geral, ela tem uma vida curta e ela é mais bem caracterizada como ativação autócrina e parácrina. Ela não tem uma ativação endócrina tão bem caracterizada. Como já falei, ela é uma importante citocina para a proliferação de células B e secreção de anticorpos. E atualmente ela é utilizada na terapêutica. Então, baixas doses de IL-2 induzem proliferação de células T, por exemplo, em pacientes que são HIV positivo. Então, mostrando aí a importância dessa citocina hoje em dia. Então, só para mostrar para vocês aqui, essa IL-12 induzindo célula NK, induzindo célula T, induzindo célula B para proliferar e para produzir anticorpos. Então, bastante função para essa citocina. Outras citocinas importantes, IL-4 e IL-13, elas produzem um padrão celular TH2, suprimindo o TH1. Então, eles mexem nessa balança TH2-TH1. Ele promove a atividade de mastócitos de células T do tipo citotóxicas, elas promovem hematopoese, elas promovem expressão de células de adesão nas células endoteliais. E elas também têm efeitos múltiplos na ativação de macrófagos e aumento da expressão de proteínas do MHC de classe 2. Particularmente IL-4, ela está bastante caracterizada na resposta alérgica. Então, ela tem aí um paralelo com IgE bastante importante. Então, mostrando aqui a IL-4 induzindo célula B para produzir anticorpos, induzindo CD4 para virar TH2, e ela pode bloquear a fagocitose. IL-5 e IL-6. IL-5 ela é bastante caracterizada na resposta TH2. Ela é um importante fator também para a ativação de célula B e eosinófilos. A IL-5 ela tem uma resposta alérgica e parasitária bastante importante. IL-6, gente, é uma citocina bastante complexa. É uma citocina que pode estar em diversos tipos de resposta inflamatória. Nós temos, por exemplo, IL-6 participando como uma citocina do tipo TH2. Nós temos IL-6 atuando sinergicamente com IL-1 e TNF-alfa na resposta inflamatória inicial. Nós temos a IL-6 ativando célula T na resposta inflamatória aguda. Nós temos ela ativando célula B para produzir anticorpos. Então nós temos essa citocina com várias funções diferentes. Tá? Várias funções diferentes. Então, de um modo geral, pessoal, essas citocinas elas têm um efeito que pode ser tanto local, quanto tecidual, quanto sistêmico. Tá? Então, local, quando ele ativa uma célula, ativa um vaso, ativa um sistema complemento. Tecidual, quando ele ativa o sistema nervoso, por exemplo, para gerar febre. Quando ele ativa o fígado, por exemplo, para fazer uma resposta de fase aguda. E sistêmico danoso quando ela ativa, por exemplo,
o coração, quando ela causa trombos, quando ela ativa o pulmão, até que você tenha uma resposta inadequada. IL-10 e IL-12. IL-10. Hoje IL-10 também é uma molécula bastante importante. Ela atua em diversos mecanismos diferentes. Existe aí uma caracterização na resposta TH2, na resposta TCD8, nas células B, nos monócitos, nos queratinócitos. E hoje nós temos uma resposta da IL-10 para as células T supressoras, promovendo então uma resposta inadequada do organismo frente a determinadas doenças. E a IL-12? IL-12 é uma citocina hoje bem caracterizada para fazer ativação da resposta TH1 e supressão da resposta TH2. Ela também pode ativar a célula NK, ela pode ativar as células apresentadoras de antígeno, ela pode ativar astrócitos, ela pode agir sinergicamente com TNF-alfa e IL-6 e fator de crescimento de colônia de granulócito e monócito, e ela pode ter um potencial também imunomodulador. Então, aqui mostrando um quadrinho da IL-10, várias funcionalidades importantes. E aqui IL-12 também. Opa! Muito bem. Agora vamos sair das interleucinas e vamos entrar nos interferons. Os interferons, pessoal, então são uma outra classe de citocinas. Esses interferons, eles podem ser caracterizados em interferons do tipo 1 e tipo 2. O interferon alfa e o interferon beta, eles são caracterizados como da classe do tipo 1. Eles podem ter um efeito antiviral, eles podem ter um efeito de estímulos de leucócitos e pode ter um efeito de estimulação de fibroblastos. Então, eles são sintetizados rapidamente frente a infecções virais, bacterianas ou protozoárias. Nós temos uma ativação de célula de MHC de classe 1, inibição da replicação viral e diferenciação celular. Nós, então, hoje caracterizamos esses interferons e existem hoje alguns tratamentos importantes de algumas doenças com os interferons, como, por exemplo, os linfomas, as leucemias e as hepatites. E existe o interferon gama, que também pode ser caracterizado como interferon do tipo 2. Ele pode ser produzido por linfócitos do tipo TH1, CD8, células NK, e ele vai ter uma resposta sinérgica junto com IL-2 e IL-12. Então, eles não estão envolvidos com respostas inflamatórias. E eles podem ativar outras células, como células B, células T, células NK, macrófagos. Eles podem induzir a resposta para a expressão de MHC de classe 2. Então, os interferons gama, eles têm uma ação mais voltada para a resposta inflamatória. Então, aqui mostrando um quadro para vocês. TH1, NK, CD8, todos eles podem produzir interferon. E esse interferon pode estimular outras células inflamatórias. Agora falar um pouquinho sobre quimiocinas. As quimiocinas, então, elas foram moléculas caracterizadas já há muito tempo. Então, desde a década de 60, essas quimiocinas vêm sendo caracterizadas. Elas são moléculas
extremamente pequenas, tá? E elas são moléculas hoje que são produzidas aí, por diversos tipos celulares. Elas são multifuncionais, elas atuam na adesão celular, desgranulação, angiogênese, hematopoese, elas atuam na geração de órgãos linfóides, porém elas não têm efeito na proliferação celular. Existem várias doenças importantes, inflamatórias e autoimunes, que têm uma participação dessas quimiocinas. Nós temos a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, a asma, efeito de rejeição de órgãos transplantados. Essas quimiocinas, então, têm uma caracterização muito importante relacionada a tudo isso. E hoje nós temos aí uma caracterização dessas citocinas pelo número de resíduos de cisteína que ela possui na sua estrutura. Então, se ela tem apenas uma cisteína, ela é caracterizada como uma quimiocina gama. Essas quimiocinas, elas normalmente têm um efeito linfotático, ou seja, hoje são caracterizadas como quimiocinas específicas para linfócitos. Se você tem uma cisteína separada aí por 3 aminoácidos e outra cisteína, então CX3C, você então tem quimiocinas que estão presentes nas membranas dos monócitos e dos linfócitos. Nós temos essa outra aqui, que é chamada de CXC, que é também chamada como cisteína alfa, quimiocina alfa. Um exemplo ótimo dela é a IL-8. Então, normalmente são quimiocinas que têm um efeito antibacteriano muito intenso. E nós temos as quimiocinas CC, que são quimiocinas beta. Essas quimiocinas, elas têm um efeito muito diverso. Então você tem a MCP1, o MIP1-alfa, o RANTES, a eutaxina. Então nós temos aí várias quimiocinas. Vocês percebem aqui que nós temos alguma nomenclatura um pouco diferente, né? Aqui tem IL-8. E o IL-8 é uma quimiocina ou uma interdolcina? A IL-8 hoje ela é caracterizada como uma quimiocina. Mas o que acontece? Ela, quando foi inicialmente caracterizada, ela foi caracterizada como interleucina. E depois, com o avanço da biologia molecular, pôde-se caracterizar ela como uma quimiocina. Mas como o nome dela já estava consagrado, manteve-se a nomenclatura original. Tá? Mas a gente sabe que ela, na verdade, não é uma interleucina, ela é uma quimiocina. Então aqui só para mostrar para vocês toda essa classificação. Então aqui são as várias quimiocinas que existem. Aqui são da classe CC, aqui da classe C, classe CXC e da classe C3XC. Então essa é a conformação molecular dessas quimiocinas, tá? E aqui são os receptores conhecidos dessas citocinas e aqui as principais células que produzem essas quimiocinas. Então, hoje essas quimiocinas ainda têm sido bastante estudadas e a sua funcionalidade tem sido ainda bastante revelada. As quimiocinas, então, como eu falei, hoje elas podem ser caracterizadas como duas ações principais, ou ação pró-inflamatória ou ação
homeostática. Então nós temos pró-inflamatória, então, que fazem efeitos quimiotáticos, que fazem efeitos de ativação de leucócitos, e homeostáticas, aquelas então que fazem manutenção tecidual, ou seja, não estão envolvidos na defesa do organismo. Pode ter participação mas não tem uma ação direta de quimiotaxia para leucócitos. Por exemplo, eles facilitam o homing de linfócitos, facilitam a angiogênese, facilitam o desenvolvimento de órgãos do tecido linfóide. Tudo isso está relacionado à inflamação? Tá, mas está relacionado à quimiotaxia? Não, não está relacionado à quimiotaxia. Tá? Então nós temos essa distinção. E hoje nós podemos estar falando que as citocinas elas têm funções efetoras. Então, existe aí um conceito um pouco mais antigo, que está entrando cada vez mais em desuso, que é o que a gente chama de perfil TH1 e perfil TH2. Né? O que seria o perfil TH1? O perfil TH1 é hoje caracterizado por uma ação efetora na destruição de bactérias, na ativação de macrófagos, no crescimento de células T, na produção de anticorpos, na ativação de complementos, na indução e diferenciação de citotoxicidade linfocitária. E TH2? TH2 está envolvido aí na mudança da classe de anticorpos, na diferenciação de eosinófilos e mastócitos, inibição de ativação de macrófagos, crescimento de células B, inibição da resposta TH1. Então existe esse balanço aí dessas citocinas. Mas isso é bastante importante a gente caracterizar, pessoal, que não é que numa resposta inflamatória você vai ter esse perfil e não vai ter esse. Não é isso. É que você acaba tendo mais esse perfil do que esse. Tá? Então é uma balança, mas não é bloqueio de um em detrimento do outro. Tá? Então, esse efeito das células T-helper, então eles são bastante relacionadas hoje a essas citocinas. Então, quando você tem a presença maior de L2 e L3, interferon gama, TNF-alfa, TNF-beta e o fator de estimulação de colônias de granulócito e monócito, a gente fala que a gente tem um perfil de citocinas mais voltado para TH1. E quando a gente tem mais IL3, IL4, IL5, IL6, IL10 e IL13, nós temos um conjunto de citocinas que está mais caracterizado como TH2. Tá? Então é esse balanço que a gente caracteriza. Então tudo isso, toda essa dança celular, né? Toda essa ativação celular, tudo isso hoje está bem caracterizado por esses mediadores. Então, interferon na ativação de macrófagos, TNF na ativação de linfócitos, IL2 interferon na ativação da citotoxicidade de linfócitos, interferon gama está caracterizado aí para ativação de produção de anticorpos e, consequentemente, opsonização e fagocitose de macrófagos. Então, tudo isso hoje bem caracterizado. Aqui mais exemplos: L4, produção de anticorpos do tipo IgE1, IgE, IL10 e L4 para fagocitose por ativação enzimática, e L5 para ativação de eosinófilos. Na resposta imune inata, nós temos então IL-12, interferon gama, TNF
alfa e L1 beta. Então tudo isso aí bem caracterizado na resposta imune inata. Na resposta imune adaptativa, nós temos interferon gama, IL2 e L4, TNF-alfa e L5, e L2 e interferon gama. Tudo isso, então, bem caracterizado em todos esses passos. Então, de um modo geral, pessoal, nós temos todas essas citocinas envolvidas atuando em eventos inflamatórios específicos. Então, a primeira entrada de um agente agressor vai ativar algumas células, algumas moléculas. A entrada intensa desses alérgenos ou dessas moléculas agressoras vai ativar um outro conjunto de moléculas que vai tentar resolver. Não deu conta de resolver? Vamos ativar outras citocinas para tentar fazer uma outra ação para induzir essa resposta inflamatória de maneira mais adequada. Como eu falei também, nós temos outras moléculas que atuam na resposta inflamatória, por exemplo, o óxido nítrico. O óxido nítrico, gente, ele tem uma importante função. Aqui nós podemos estar caracterizando dois passos importantes desse óxido nítrico. Nós podemos ter óxido nítrico atuando nas células endoteliais, fazendo a ativação da vasodilatação, inibição de plaquetas, ativação de radicais livres citotóxicos nos macrófagos. Então, olha aqui, ó. Esse óxido nítrico pode ser produzido pela célula endotelial, ativando essa musculatura lisa para relaxar. Ou esse óxido nítrico sendo produzido pelo macrófago para fazer a geração de radicais livres e destruição dessas bactérias. Essa produção, então, de óxido nítrico, ela pode ter origem diversa. Então, nós temos aí produção de óxido nítrico de neutrófilos, de macrófagos. Esse óxido nítrico pode ser induzido, por exemplo, pela mieloperoxidase. Então, a mieloperoxidase dos neutrófilos vai gerar esses radicais livres de origem a partir do anidronitroso, gerando então NO2- ou gerando esse OHCl ou OHBr. Todos eles extremamente reativos e com uma ação bactericida bastante importante. Ou nós podemos ter a indução da INOS, que é a óxido nítrico sintetase. Essa óxido nítrico sintetase vai gerar NO-, que pode ter uma ação com o O2, gerando peróxido de hidrogênio. E também pode gerar outras moléculas, como o nitrosoperoxicarbonato, que tem uma atividade de destruição de bactérias bastante potente. Um outro importante mediador são as aminas vasoativas. Aqui nós podemos estar caracterizando a histamina e a serotonina. Quem produz essas moléculas? Por exemplo, os mastócitos e as plaquetas. Essas moléculas elas vão ter um efeito endógeno e um efeito exógeno. Então elas podem ter aí um efeito de ligação cruzada com IgE, ativando sistemicamente o organismo,
levando à febre e destruição tecidual. Qual é a principal função dessas aminas vasoativas? O nome é bastante sugestivo, né? Eles vão atuar principalmente na vasodilatação. Mas eles podem ter um efeito importante também na musculatura lisa, levando então à constrição desse músculo, levando à broncoconstrição. No intestino, por exemplo, ele pode aumentar a motilidade intestinal, levando, por exemplo, à diarreia. Clinicamente, essas aminas vasoativas, elas têm uma importante ação na resposta alérgica, na resposta inflamatória aguda e nas reações físicas, como, por exemplo, contra o frio e contra o calor. Então, queimadura de sol, você tem muita histamina, serotonina sendo liberada. Aqui só mostrando um quadro, mostrando que essas aminas vasoativas, então, elas podem ter um efeito bastante intenso nessa área de permeabilidade vascular, broncoconstrição e hipermotilidade intestinal. Outro importante fator que pode ser ativado frente à resposta inflamatória são as moléculas do sistema complemento. As moléculas do sistema complemento, elas podem ter ativação pela via alternativa, elas podem ter ativação pela via clássica e elas podem ter ativação por lectinas, que fazem ligação com manoses. Na ativação pela via alternativa, nós temos então um importante fator, levando então ao recrutamento de macrófagos que reconhecem então essas partículas aderidas a esse micro-organismo, que levam então a uma ativação da resposta inflamatória. Pela via clássica, nós podemos ter a opsonização, levando então à fagocitose desse micro-organismo. E nós temos a formação do complexo de ataque à membrana, onde nós temos a formação do que a gente chama de MAC, né? Então nós temos aí a formação de um tubo, um canal de membrana, que faz com que ocorra um fluxo de líquido para dentro desse micro-organismo, levando então à lise celular. Então aqui só mostrando com um pouco mais de detalhes como a formação do MAC. Então você tem aqui a quebra dessas moléculas do sistema complemento. Essa molécula C5b se liga à membrana, que se liga a C6, C7, C8, C9, formando então o MAC. E aí então vocês têm a formação de diversos canais. Por esses canais então a passagem de líquido e consequentemente a célula estoura. Aqui mostrando a associação do complemento 1 a anticorpos. Isso pode ser visto na microscopia eletrônica de transmissão. Olha que legal, a gente consegue ver essa associação dessas moléculas. Aqui então a gente consegue ver com um pouco mais de detalhes os anticorpos reunidos e esse complemento C1 vem e se liga a esse complexo. Normalmente você tem que ter um cross-linking, né? Você tem que ter pelo menos 2 anticorpos para estar propiciando essa ligação
da C1. Essa ligação da C1 pode induzir a quebra da C4, gerando C4b, pode gerar a quebra da C2, gerando C2b. Essa molécula então induz a quebra da C3, gerando C4b, C2b, C3b. E isso então leva à formação dessas moléculas. Então isso tem um efeito em cascata bastante importante. Então aqui só para mostrar essa ação antiviral. Então dois anticorpos vêm aqui e se ligam. A C1 vem e se liga. Aqui você tem a formação do complexo C1. Ele induz a formação de quebra das outros fatores de complemento que geram então o MAC. Aqui só para mostrar um pouco mais que a participação dos anticorpos pode estar induzindo a ativação de leucócitos. Esses leucócitos, uma vez ativados, podem estar levando à ativação e liberação de outros mediadores, e esses mediadores podem estar formando uma ativação tecidual. Essa ativação tecidual pode tornar o tecido mais frouxo, né, que possibilita mais leucócitos ficarem presos nesse local. E isso forma o que a gente chama de rede, de net, de neutrófilos. Então, um conceito bastante interessante, bastante importante hoje, que está sendo muito caracterizado aí na literatura. Outro fator importante que nós temos é a destruição de vasos sanguíneos a partir dessa ativação de fatores de complemento. Então aqui os vasos sendo destruídos pela ação desses neutrófilos e desses anticorpos associados a esses fatores, essas moléculas do sistema complemento. Aqui de novo, só mostrando a entrada do 5B na membrana. Isso possibilita a entrada do C6, entrada do C7, C8 e o C9 vem ao redor e ocorre então esse fluxo de íons que gera então a lise celular. O sistema de coagulação também é extremamente importante, que resulta então a ativação das plaquetas. Então essas estruturas menores aqui são as plaquetas. Elas então, quando ativadas, elas tendem a formar agrupamentos devido à ativação das fibrilinas, e isso faz com que ocorra aí uma redução do fluxo sanguíneo e possivelmente a formação de trombos. O sistema de coagulação é extremamente complexo, então você tem aí uma ativação de várias moléculas que podem estar induzindo a formação desses trombos, mas isso é extremamente importante porque a formação de trombo ele seria aí um importante fator inicial de proteção do organismo, porque quando você tem um dano epitelial, esse organismo está exposto ao ambiente externo. E a formação dessa fibrilina, ela seria uma primeira camada para tentar isolar o tecido do meio externo. Então, um importante fator de proteção do nosso organismo. E, finalmente, não podemos deixar de falar que existem alguns mediadores que são formados a partir de lipídio. Então nós temos, por exemplo,
uma enzima, que é a fosfolipase, que ela pode quebrar o ácido araquidônico em uma molécula que são os leucotrienos, ou ela pode formar as prostaglandinas. Esse ácido araquidônico, para chegar a essa conformação de leucotrieno, ela precisa da ação de uma outra enzima que é chamada de lipoxigenase. E para ela chegar à formação de prostaglandinas, ela precisa da participação de uma outra molécula chamada de ciclooxigenase. Então, essas moléculas, elas têm uma importante ação quimiotática, ela tem importante ação broncodilatadora, de vasoconstrição, ela tem um importante fator de inibição de agregação de plaquetas, ela tem importante ação de edema. Então, são também mediadores extremamente importantes que atuam na resposta inflamatória. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, a resposta inflamatória ela é bastante ampla. Existem muitos conceitos diferentes atuando no evento de inflamatório. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa pontual, não é uma única célula que vai estar afetando a inflamação, não é uma única molécula que vai estar afetando a inflamação. Normalmente a gente tem um conjunto de células, um conjunto de moléculas que vão responder frente a um agente agressor específico. Então, no decorrer desse curso, nós vamos estar falando e conversando sobre cada um dessas células e dessas moléculas. Ok? Espero que tenham gostado da primeira aula e conversaremos mais nas próximas. Um grande abraço, ficamos por aqui, até a próxima.